Em 1612, 12 pessoas foram acusadas de um crime meio bizarro e 10 delas acabariam, ao final do processo, sendo executadas por causa desse crime. Esse crime, supostamente, teria sido o assassinato de algumas pessoas utilizando bruxaria, feitiço. E a principal testemunha ali utilizada pela acusação para enquadrar essas figuras e eventualmente executar 10 desses 12 acusados era uma criança de 9 anos, uma menina chamada Janet Device. Por causa do testemunho dessa menina, a própria mãe dela, a avó, o irmão e a irmã seriam executados dentre essas 10 pessoas. E 22 anos depois, a própria Janet Device seria acusada de bruxaria e o processo dela seria baseado principalmente no testemunho de uma criança de 10 anos. E esse caso, que é conhecido como o caso das bruxas de Pendle, é um de vários, assim, milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de casos absolutamente bizarros e terríveis associado a esse fenômeno histórico que ficou conhecido como a caça às bruxas. Algo que começa ali no final da Idade Média e dura por toda a Idade Moderna ali, até o século XVIII. Mas o que exatamente nesse período era considerado bruxaria? Quem era considerado uma bruxa ou um bruxo? E por que esses casos começaram a aparecer meio que de repente, ali, principalmente a partir do século XV? E por que eles sumiram também, desapareceram de uma forma quase tão misteriosa quanto eles surgiram? Para começar a responder essas perguntas, a gente tem que ir na definição de bruxo, na teoria que se desenvolveu em torno desse fenômeno da bruxaria, e que foi composta principalmente ali por inquisidores, por autoridades eclesiásticas e eruditos ali que queriam dar uma forma a esse fenômeno e enquadrar essas figuras para que elas pudessem ser processadas, né, formalmente e algumas delas eventualmente executadas. Então, a partir do século XV, principalmente, começam a surgir tratados, manuais para que as pessoas pudessem conseguir identificar bruxas e também sugerindo ali práticas, técnicas de interrogatório, de tortura, que pudessem dar conta ali desse fenômeno jurídico, espiritual, demoníaco. A definição do que é uma bruxa e do que é bruxaria nesses tratados varia bastante e se desenvolve também, né, muda ao longo da história, mas algumas características comuns que aparecem bastante é a ideia de que a bruxa é alguém que firmou um pacto diretamente com o diabo ou com seus demônios, abandonando assim a sua fé, né, e incorrendo ali em apostasia e em heresia, o que é algo muito importante porque isso colocaria pessoas sob a jurisdição da Inquisição, por exemplo, e essas pessoas teriam feito esses pactos por motivos ali de obter algum tipo de poder, algum tipo de favor, e em contrapartida elas participariam do plano amplo do diabo de acabar com a cristandade e vencer Deus de alguma forma na disputa particular entre essas entidades. Outro elemento associado à questão da bruxaria e das bruxas é que muitas vezes esses pactos, supostamente, eram firmados em reuniões um tanto estranhas, assim, chamadas de sinagogas do diabo ou de sabá, né, duas palavras que remetem ao judaísmo e também dão pistas do antissemitismo de quem cunhou essas expressões, mas esses sabás, essas sinagogas do diabo, essas reuniões de bruxas, eram onde geralmente se firmavam o pacto com o diabo, e também era um lugar onde acontecia todo tipo de infâmia ali, de depravação dos princípios mais caros ao cristianismo, como, por exemplo, sacrilégios, né, pisar, cuspir em cruzes, objetos sagrados, também orgias com a participação de demônios, e também banquetes com carne de crianças e bebês tomados das suas mães. E essas pessoas, então, que participavam dessas cerimônias e faziam esses pactos com o diabo, né, eram chamados de bruxas ou bruxos, viviam supostamente, segundo essas teorias, infiltrados nas comunidades locais, principalmente no meio rural, mas não só, e lá elas articulariam, então, diversas tramóias para prejudicar a população de alguma forma. Agora, diante desse quadro extremamente bizarro, né, por que e como que pessoas foram identificadas como bruxas? Por que tantas pessoas, milhares de pessoas, acabaram sendo enquadradas nessa definição e executadas, né? Como que batia essa teoria extremamente maluca com a realidade ali da vida cotidiana das pessoas no final da Idade Média e durante o período moderno. Para entender isso, a gente tem que entender alguns elementos desse contexto, que era um contexto que foi um contexto em diversos momentos muito duro, principalmente por questões relacionadas a pestes que muitas vezes acometeram ali
a Europa Ocidental, inclusive a peste negra, apesar do primeiro grande surto de peste negra na Europa ter sido do século XIV, vários outros surtos aconteceram e muitos surtos extremamente graves aconteceram ao longo de toda a Idade Moderna. Além disso, claro, várias outras situações ali de doença acometiam as populações, e também a questão da fome, né? Foi um período em que aconteceram grandes secas também, grandes períodos de fome, alta dos preços, que gerava dificuldades muito graves para as populações ali e muito desespero também diante desses problemas. E finalmente, associado também a essa questão das pestes e da fome, a mortalidade cresceu muito na Europa também nesse período, e sobretudo a mortalidade infantil, né, que sempre foi um problema aí ao longo da história, mas nesse período realmente os índices de mortalidade infantil eram muito assustadores. E aí, claro, né, quando você tem tantos problemas assim, tanto desespero, tanta ansiedade em buscar soluções para esses problemas, várias pessoas vão se oferecer para tentar solucionar de alguma forma esses problemas. E dentre esses grupos de pessoas que ganhavam a vida tentando resolver situações como doença, fome e mortalidade infantil, por exemplo, estavam pessoas associadas a um conceito histórico que é bem genérico, mas que ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa realidade, que é o de magia popular. Pessoas que faziam ali uma série de práticas de cura, de atrair chuva, por exemplo, por meio de de encantamentos, de feitiços, ou de amuletos, e também eram pessoas que estavam muito presentes ali no momento do parto, oferecendo ali chás ou ervas, né, que pudessem ajudar no parto ou depois do parto, também no cuidado da mãe depois que ela havia dado à luz, né? Então essas figuras eram muito presentes nesse contexto, associadas a essas crises da vida cotidiana, e muitas vezes os serviços prestados por essas pessoas não funcionavam, né? Não tinham os resultados esperados. E aí o que poderia acontecer, e aconteceu de fato muitas vezes, é que essas pessoas acabavam sendo culpadas pelos problemas que aconteciam ali. Por exemplo, uma pessoa foi numa vila fazer chover ou atrair a chuva e não choveu, e aí ela é vista como uma pessoa que na verdade afastou a chuva, que foi lá infiltrada para na verdade prejudicar aquele vilarejo e afastar a chuva ou convocar uma chuva forte demais, uma tempestade que destruísse ali as colheitas. Ou então uma pessoa que foi chamada para ajudar no parto, para fazer um parto, ou para preparar algum tipo de medicamento ali para a situação do parto, e a criança morre ou a mãe morre no parto, né? Essa pessoa vai ser uma das primeiras suspeitas ali de ser culpada por esse infortúnio. Então, nesse cenário de desespero e de muitos problemas, as pessoas vão buscar sempre muitos culpados para os seus problemas, e muitas figuras que vão acabar recebendo a culpa são essas figuras associadas a essa questão da magia popular, né? Pessoas que estavam se oferecendo para resolver os problemas, mas nem sempre tinham sucesso. Mas assim, a gente poderia pensar que diante dessas acusações de que pessoas estavam fazendo magia ali para prejudicar a colheita ou coisa do tipo, as autoridades poderiam ficar meio céticas ou simplesmente deixar para lá isso como uma crendice popular ou alguma coisa do tipo. Mas na verdade o que aconteceu foi o contrário. Muitas vezes as autoridades eclesiásticas, a Inquisição, por exemplo, acolhia essas acusações com muita ênfase assim e fazia questão de buscar com grande violência, inclusive, punir as pessoas que eram acusadas desses crimes. E isso tem relação com outra coisa, né? Outro processo histórico muito importante desse contexto, que é o processo das reformas religiosas, né? Das reformas protestantes e da própria reforma católica. Desde o final da Idade Média, a Igreja Católica estava numa situação de grande crise de autoridade e, eventualmente, essa crise vai realmente explodir quando várias seitas, né? Várias divisões, várias sectos, né? Separações da Igreja vão começar a acontecer para gerar novas igrejas, como as igrejas associadas ao luteranismo, ao calvinismo e coisas do tipo. E nessa situação de grande hostilidade religiosa e de grande zelo pela própria doutrina, né, para se afirmar como a doutrina verdadeira contra as doutrinas que estão aparecendo por aí, uma espécie de ultra-ortodoxismo, né, um zelo absoluto assim por uma precisão total da doutrina e uma supressão a qualquer desvio da reta conduta, das retas práticas e crenças
das igrejas vai se desenvolver nesse período e favorecer, estimular, né, motivar muita perseguição religiosa, não só das outras igrejas adversárias, mas também de pessoas que estavam ali no campo com as suas práticas muito diferentes da ortodoxia e que passam também a ser vistas como muito perigosas para a manutenção ali do monopólio de determinada igreja. Então é exatamente nesse contexto que muitas figuras associadas a essa questão da magia popular, que era muito antiga já na Europa, mas nesse contexto vai adquirir esse caráter de perigo para a igreja sem precedentes, vai ser nesse contexto que essas figuras vão começar a ser enquadradas pelas autoridades religiosas sob um nome de uma heresia específica, que é o de bruxaria, né? E da prática de malefícia, que seria essa infiltração nas comunidades para fazer a obra do diabo ali e desmontar a cristandade por dentro. Então essas pessoas vão começar a ser pegas ali para questionamentos, muitas vezes com perguntas dirigidas, né? O inquisidor ele já tendo a sua teoria prévia de como funciona a bruxaria, vai fazer perguntas para aquela pessoa, deixando claro, né, o que ele quer ouvir, né? Perguntas como: não é verdade que você voou para o Sabá e lá se encontrou com o diabo? Né? Ou seja, você dá o que você quer ouvir e essas pessoas eram submetidas muitas vezes, né, quase sempre, a torturas muito duras, e as pessoas vão acabar confessando esse tipo de crime que talvez elas nem soubessem que existisse antes de serem acusadas dele. Esse aspecto da tortura é muito importante também para a gente entender por que acontece uma espécie de reação em cadeia dessa caça às bruxas, que é que cada vez que uma bruxa é interrogada e submetida à tortura, ela acaba implicando várias outras pessoas como bruxas também, né? Isso está baseado naquela crença de que as bruxas se conheciam por participarem desses rituais, né, dos sabás, para onde elas voavam ali em vassouras, em animais, enfim. Então, se havia essas reuniões de bruxas, elas supostamente se conheceriam várias, e poderiam entregar essas comparsas, né, sob tortura. Então, essa questão da tortura associada à teoria de como funcionava a bruxaria vai ser um fator crucial também para dar essas proporções gigantescas que esse fenômeno da caça às bruxas vai ter na Europa nesse período. Inclusive, há uma relação direta nos dados que a gente tem históricos de quanto mais tortura, quanto mais frequentemente a tortura era utilizada nos processos, maior o número de bruxas que eram produzidas nesses processos. Na Inglaterra, por exemplo, em que a tortura era muito pouco utilizada no processo judiciário, o número de bruxas foi muito baixo, e em outras regiões do que hoje a gente chama de Alemanha, né, e dos países ali nórdicos também, onde os tribunais eram mais locais, menos burocráticos e a tortura comia solta, a quantidade de bruxas produzidas vai ser muito grande. Mas enfim, né, no final das contas, vão ser cerca de 40 a 60 mil bruxas e bruxos executados. Eu estou falando principalmente de bruxas porque cerca de 70% das pessoas acusadas de bruxaria foram mulheres, né? Isso tem a ver, inclusive, com a própria teoria sobre as bruxas, que dizia que as mulheres eram especialmente vulneráveis a serem tentadas pelo diabo, né? O Maleus Maleficarum, por exemplo, que é um dos tratados mais importantes aí nesse contexto de caça às bruxas, vai dizer que toda bruxaria vem de luxúria carnal, que nas mulheres é insaciável. Então as mulheres, principalmente, é que vão ser implicadas nesse processo, né? Mas tem homens também que vão ser implicados nesse processo também. Mas enfim, né? Como eu estava dizendo, entre 40 mil e 60 mil pessoas acabariam sendo executadas aí, fora as pessoas torturadas, exiladas, né? Banidas da sua comunidade e que teriam ali sua reputação e suas condições até de sobrevivência completamente destruídas por essa paranoia que duraria ali quase 300 anos, ou até mais de 300 anos, na verdade, se você pegar locais diferentes. Bom, e finalmente o que explica o fim desses casos, né? A gente tem alguns fatores que são importantes de considerar, que são, por exemplo, a melhora geral na qualidade de vida da maioria das localidades ali na Europa Ocidental, o que implica que você vai ter menos problemas e, consequentemente, menor motivação de acusar outras pessoas dos problemas que estão acontecendo com você. Além disso, há uma relativa pacificação ali entre as disputas de cristianismos, né, de Igreja Católica versus igrejas protestantes. A Paz de Westfália, por exemplo, que é um acordo de paz de guerras que aconteceram ali entre católicos e protestantes, vai ser assinada ali em meados do século XVII, e também a tortura, que a gente viu que foi fundamental para esse processo de caça às bruxas, vai ser um mecanismo cada vez mais reduzido, né, de utilização mais reduzida nos sistemas judiciários de diversas localidades ali da Europa, né? Então, com uma redução da tortura, você vai ter uma redução de confissões dessas coisas que os inquisidores muitas vezes estavam implantando ali, querendo ouvir,
e, consequentemente, um menor número de bruxas vai ser gerado, né? E esse efeito bola de neve, essa reação em cadeia, vai acabar arrefecendo, né? Diminuindo até que esses casos desaparecessem. Bom, mas esse é um vídeo bem geral sobre essa questão da caça às bruxas. A gente pode depois voltar a vários pontos dele para desenvolver questões específicas relacionadas a crenças nos pactos, voltar a algum tratado específico como o Malleus Maleficarum, né, e analisar a teoria dele sobre bruxaria. Mas por enquanto é isso. No próximo vídeo dessa série sobre magia, ciência e religião na Europa moderna, a gente vai voltar a um tema que foi até discutido aqui nesse vídeo, que é a questão da magia popular associada à medicina e ao curanderismo, para falar sobre medicina na Europa moderna, né? Tanto a questão dos 4 humores e dos 4 temperamentos ali hipocráticos, quanto a reforma que vai ser feita disso depois para algumas figuras, como Paracelso, a entrada da alquimia na medicina e coisas do tipo. Mas isso vai ser para os próximos vídeos da série. Se você se interessa por esse assunto e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí para não perder os próximos vídeos. E nos vemos então aí nos próximos. Valeu!